Deixa eu só fazer uma perguntinha para o Tadei, já te Sim, passo. claro. Tadei, Palmeiras, de repente, Palmeiras que você conhece tanto, aparece um garoto, Hendrick, que já é vendido rapidamente com 16, 17 anos. Tá certo isso? Você concorda com esse tipo de coisa? Voltando atrás, o Chico falou que a torcida do Palmeiras não está crescendo. Eu acho que está crescendo sim, viu? Porque na minha época era o Parque Antártica, ali atrás ficava a turma do amendoim. Agora a torcida do Palmeiras está bem cheia, está bem completa, está bem firme. Eu falei numa entrevista antes do final do ano, eu não sou de acordo da venda do Hendrick. Foi muito precoce a venda dele, segundo o meu ponto de vista. Vendo o jogador que o Palmeiras tem na mão, eu acho que quando ele tiver que ir embora, o Palmeiras vai chorar muito. Porque esse garoto vai valer muito mais do que ele foi vendido, no meu ponto de vista. Acho que vai valer mais? Eu acho que sim. Porque centroavante, goleador, a idade pouca, eu acho que vendeu bem, mas eu acho que lá na frente vai se arrepender. Vai se arrepender, meu ponto de vista. E o São Paulo teve esse jogador. Desculpa, Flávio, era essa a minha pergunta. Estourou um vídeo no final do ano, né? Quando da venda, confirmada da venda do Hendrick, ele lá no São Paulo. O Júlio falou, o mais idiota o Júlio falou em ali duas respostas potencial. aqui da estrutura de Cotia, formação de atletas, falou de milhões de dólares, e no final do ano que acontece uma venda milionária do Hendrick e estoura um vídeo que começa a invadir as redes. O Hendrick com a camisa do São Paulo, isso aconteceu com algum jogador, não dei certo lá na base do Palmeiras, mas fui no Corinthians. Só que esse vídeo, é impossível que ninguém lá no São Paulo tenha visto que o Hendrick era uma joia a ser lapidada, Júlio. Como o Hendrick foi parar no Palmeiras e não é você hoje que está recebendo toda essa grana pela venda do Hendrick? Esse dinheiro aí que foi anunciado pagaria quase toda a dívida. É verdade. Quase toda a dívida. Já pensou? Eu coloco, Garrafa, esse tema, eu até coloquei isso no Conselho, na tribuna do Conselho, lamentando muito, né? Claro que eu também ninguém precisa culpar ninguém, porque às vezes acontece, acho que ele tinha 9, 10 anos quando foi, aí tem aquela coisa de jogador que passa, estoura lá, brilha lá, e o que eu só queria saber nessa época, não lembro exatamente quando foi, mas qual o tipo de protocolo que teve, porque hoje, Flávio, um garoto vai fazer um teste, o Tadei, o cara que brilhou mundialmente, então ele é dispensado, mas ele tem hoje uma nota de vários observadores e um protocolo para você entender e todos assinam. Se é goleiro, o Zete assina, o diretor assina, porque amanhã, mas não é que culpar, mas dizer, teve um processo. Nesse caso do Hendrick, eu não descobri esse processo ainda. Eu quero saber como ele foi, como é que ele foi, quem avaliou, por que ele foi dispensado, porque senão fica aquela história, não, o pai pediu uma casa, pediu um emprego, aí fica uma coisa subjetiva. Falaram em torno de R$150, o São Paulo não pagou 150 para o pai do Hendrick. Aí você não sabe, eu não quero culpar ninguém, responsabilizar ninguém, não é não é o meu objetivo, eu só quero entender se tem um protocolo de avaliação. Você vai atrás disso. Eu vou. Tem uma apuração em andamento. Tá falando de... Eu estou querendo. Mas, o Flavito, aí que tá, o que o presidente está falando, aí eu já vou puxar para o nosso lado, né? O Santos, quando tinha 7 boleiros lá, foi os anos que o Santos mais revelou jogador. Isso é fato. Estou tratando fato. Entendeu? Na época do São Paulo sempre nunca teve esse negócio de ter muito boleiro na base do São Paulo. Então só tem o Zé lá isolado. Quer dizer, então, aí eu já discordo do presidente. Eu acho que a base, quanto mais boleiro, que ele tem uma visão diferente se tivesse um boleiro lá, certamente ele diria assim, pelo amor de Deus, vou investir nesse cara. Até porque o São Paulo sempre, o presidente sabe disso, nas gestões anteriores, sempre contratou jogador. Comprou jogador do Atlético Goianiense, da Ferroviária de Araraquara, da base. Quer dizer, então, não custava né, o Hendrick comprar um jogador desse? Mas aí, Emílio, até entendo o que você está falando, mas até eu que sou mais bobo. Exatamente. Eu não sou campeão, vendo o menino jogar, pelo amor de Deus. Aquele vídeo arrebenta. Presidente, nem precisava ser boleiro. Aquele vídeo quebra qualquer argumento. Falam que houve uma coisa burocrática, foi um problema burocrático. Eu não sei precisa precisar. saber, isso é importante. Hoje ele tem 17 anos, né? 16. Ele tinha acho que 9 quando passou no São Paulo. A gente só tem que olhar para trás. E eu não quero culpar, mas o que o Miller falou é verdade. Às vezes falta uma visão. Você olha, você fala, pô, isso aqui é diferente. Né? O diferente é diferente, você tem que olhar. Então, eu acho que faltou, e eu só estou querendo saber o que tipo de avaliação foi.
que às vezes pode ser que na época... Por exemplo, o Miller falou uma coisa, que esse futuro fundo vai nos ajudar. Hoje tem grandes clubes que não formam jogador. Ele compra o jogador quase pronto. Ele vai no Londrina, ele vai não sei onde, vai trazendo. O São Paulo não tem feito isso, porque a prioridade do dinheiro ou é pagar a conta ou reforçar o time profissional. Com esse fundo, eu posso montar um sub-20, um sub-17, com alguns destaques que estão pelo Brasil. Não é roubar de outro clube, não. É uma questão de mercado. Negócio, Você vai lá, negócio. é negócio. Né? Hoje fazem isso. Então, São Paulo parou de fazer isso também. Então, quando eu cheguei no São Paulo, eu falei assim, meu Deus, quantas coisas tem que fazer. Não é fácil. Mas nós estamos recolocando no trilho. Presidente, uma coisa que eu vi muita reclamação, até de jogadoras mesmo, Tá. né? Do feminino. Que o São Paulo acho que paga pouco, investe pouco. Como é que vai ser esse ano o futebol feminino? Até porque em vários jogos eu fui. Eu sei, o time é bom. eu já estive lá, o time é bom. Pessoal, o que o torcedor precisa entender, eu gostaria muito que o futebol feminino fosse até mais competitivo. Até trouxemos a Formiga, que é agora com patrocínio e tal, mas o problema, Mira, é o seguinte, nós temos várias prioridades e nós temos que trabalhar a prioridade. Qual a prioridade maior do São Paulo nesse momento? É o futebol principal. E o futebol feminino é competitivo, é um time bom. Não chegou, não conquistou. Nós temos um basquete que vai disputar um título mundial na Espanha. São situações. Agora, todo o esforço, acreditem, todo o esforço de cada centavo que entra é para pagar a dívida do passado, alongar acordos e tentar manter o time. Como é que era no começo da gestão? Meu Deus. O financeiro chegava para você, presidente? Não dá, ele batia na porta, eu falei, morri. Porque ele entrava e dizia, ó, tem uma opção de justiça, vai penhorar, vai bloquear 5 processos na FIFA. Nós tínhamos o Cueva, o Kaká, quando voltou de Orlando, nós tínhamos o Thiago Volpe, um processo que não pagaram lá, o Tietê do Dinamo de Kiev. E eu não quero culpar, responsabilizar, eu quero olhar, são fatos. O Tietê era 20 milhões O Tietê mesmo? era 25 milhões e não foi pago. Então você falou 4, qual é o outro? tinha um outro que eu estou tentando... o outro era nacional, era o Pablo, centroavante, que o Atlético Paranaense nós devíamos também. Então eram 4 FIFA e um nacional, que era o Pablo. O Pablo também é um jogador que foi comprado e o São Paulo, na época, acho que pagou 40% do valor e ficou essa pendência. Eu lembro que o presidente do Atlético Paranaense, eu ganhei a eleição, o Miller estava lá, tomei posse, chegou uma mensagem dele bacana. Parabéns, presidente. No dia seguinte, veio o oficial de justiça. Eu quero o meio do Pablo. Eu, porra, tão rapidamente, mas faz parte da vida. Né? Presidente, antes do programa, eu estava conversando com o Tadei e nós estávamos falando da Copa São Paulo. E nós chegamos, curiosamente, foi uma coincidência. Eu virei para o Tadei e falei assim, pô, Tadei, tem um garoto no Atlético Paranaense, camisa 10, tal de Tiquete, né, que está jogando um bolão. O que você falou para mim? Eu ia falar a mesma coisa que a gente comentou na Copa São Paulo, né? E eu, curiosamente, eu vi esse jogador. Camisa 10? No camisa 10, o que falta hoje, né, no futebol brasileiro, né? De muita qualidade, mas que no meu ponto de vista, como eu falei para o Chico, vai sofrer um pouco, porque ele é muito franzino. Muito franzino. E mas vai ter que atravessar um processo Isso. Aí eu fui atrás. E o Atlético Paranaense agarrou o moleque. Já está preparando o moleque, está metendo vitamina nele, está dando mas é verdade, está fazendo um trabalho Porque esse jogador fortalecer é mais barato, a musculatura. né, Júnior? O jogador mais barato é o jogador da base. E é 100% do Atlético. Por que o Luizão saiu de graça? O que aconteceu? O Luizão, Flávio, é o seguinte, o Luizão, nós tivemos no momento que ele foi... E aí, torcida palestrina, eu voltei com mais notícias sobre o nosso Verdão. Mas antes disso, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. E o Colo-Colo entrou em contato com o Palmeiras para contratar Merentiel. A investida do clube chileno é por empréstimo. O Alviverde analisa a proposta e existe a possibilidade de o negócio acontecer. Última opção na fila de atacantes do elenco comandado por Abel Ferreira, o uruguaio está atrás de Endrick, Rony, Flaco Lopes e Rafael Navarro. O treinador português tem preferência pelos mais jovens e acredita que o Lopes e o Navarro têm potencial para desenvolvimento. E sem condições de arcar com uma compra dos direitos econômicos do atacante, o Colo-Colo sugeriu ter o camisa 9 por empréstimo de 1 ano e agora a decisão está com o Palmeiras.
Internamente, a avaliação é de que a transferência só vai acontecer se for boa para todas as partes. Os chilenos tentam convencer o atacante e seu staff para que ele aceite a se transferir. A possibilidade de saída abrirá uma vaga de estrangeiro no elenco, atualmente com 6: Merentiel, Flaco Lopes, Atuesta, Kusevic, Gustavo Gomes e Piquerez. O Merentiel iniciou a pré-temporada com o restante dos jogadores e tem participado dos jogos-treinos na academia de futebol. Contratado na janela de transferências do meio do ano passado, ele tem 10 jogos e 2 gols marcados contra o Red Bull Bragantino e Santos, na campanha do título do Campeonato Brasileiro. Deixe um comentário no vídeo com a sua opinião e não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até mais e avante palestra!